1 Coríntios, primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 13, a gente leu domingo passado, né? Só vou lembrar você, capítulo 13, verso 11. Alguém lembra de cor o que está escrito lá? A gente falou aqui, domingo passado. Eu só vou te lembrar do texto das Escrituras, capítulo 13, verso 11. Esse é o nosso tema para esse ano de 2024. 2024 é o ano da? 2024 é o ano da? Maturidade. Quem que estava aqui domingo passado? Olha lá, tem um monte que não estava. Então eu vou fazer uma recapitulação para a gente poder avançar aqui. Capítulo de número 13, tão conhecido, né? A maioria de vocês não deve lembrar, mas tinha um cantor famoso de rock brasileiro chamado Renato Russo, e aí ele fez uma música baseada aqui em 1 Coríntios capítulo 13, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, né? Aí ele falava do amor, né? Mas é baseado aqui em 1 Coríntios capítulo 13, que é o capítulo do amor, né? Uma coisa extraordinária. Só que no verso 11, depois de Paulo falar tanto do amor, o amor é isso, o amor é aquilo, o amor é paciente, o amor não se ressente do mal, o amor, ele vai falar assim, ó, você precisa ser uma pessoa madura. Amor é não sei se vocês já viram um psicólogo, ele é muito famoso nas redes sociais, tem um recorte até dele, demais, o cara é muito crânio. Ele é muito inteligente mesmo, e ele fala sobre uma situação que ele viveu quando ele era garoto, com a mãe dele. Ele queria ir pular o carnaval, se não me engano, e aí a mãe dele falou, você não vai, pronto, acabou. E aí ele ficou doido lá, ele era um menino, né? E aí falou assim, eu não te amo. Ela falou assim, eu não ligo. Alguém viu esse negócio? Alguns de vocês viram. Ele falou assim, eu não ligo. Agora, eu quero que você me respeite. Eu quero que você me respeite, você é meu filho, você está dentro da minha casa e você vai me obedecer, você vai me respeitar. Sabe por quê? Porque o amor, aí ele explica, né? Dentro de uma visão de um psicólogo, e assim, o cara é muito competente. Ele falou assim, o amor é algo muito sofisticado, né? É um afeto, é uma coisa assim, muito sofisticada, e uma criança, ela não consegue viver dessa forma. O amor da criança, ele fala, tem que ser como criança no sentido desse comportamento. Não, irmão, não é bem assim. Quando Jesus fala sobre isso, Jesus está falando sobre a pureza, sobre a inocência, sobre a simplicidade. Mas criança, né? Não, ela me ama. Arranca o brinquedo dela para você ver. Dá para o outro e não dá para ela. Você vai ver o quanto ela te ama. Eu não te amo, eu te odeio, eu não quero te ver. Porque ele não tem os mecanismos, né, necessários, ele não tem a maturidade. Comigo, maturidade. Então o amor dele é o amor dessa criança, o amor de uma criança, ele é extremamente condicional. Ele está condicionado, você deu o que ela quer, você dá o que ela precisa, e ela vai te amar, mas é normal. Eu não quero que o meu filho me ame, eu quero que o meu filho me ame, por isso que eu faço as coisas por ele, eu cuido dele, só que, obviamente, precisa ser o pai, precisa ser maduro, saber lidar com a criança, não é? Porque você não pode fazer tudo que a criança quer. O que acontece quando a gente faz tudo que uma criança quer, irmãos? Daí ela se torna o quê? Esse amor se torna um amor o quê? Um amor doente. Existe amor doente? Existe, é adoecido, adoeceu a relação. É uma relação adoecida. Ela até ama, mas ela ama de maneira infantil. Quanta gente não tem amado de maneira infantil? Um amor infantil. Por quê? Porque enquanto está fazendo o que eu gosto, né, você quer ver pastor, irmão, pastor é uma delícia, sabe? Eu profetizo na sua vida, Deus vai te levantar para ser um pastor também, para você ver o que é bom. Enquanto você está fazendo o que a pessoa quer, você ajuda ela, você, sabe, estende a mão e tal, é a coisa mais linda do mundo, é o melhor pastor do mundo, esse pastor. Aí um dia essa pessoa faz um negócio que está totalmente assim, em desacordo com aquilo que é o certo, aquilo que a Bíblia diz, você não pode fazer vista grossa, né? Até, irmão, é mais fácil a gente fazer vista grossa, é mais fácil você falar assim, não estou vendo, mas a gente está vendo, você vai fazer de conta que você não está vendo, e aí você fala assim, com amor, você fala, pessoa, isso não está certo não. Esse dia eu repreendi sim, repreendi, sabe? Eu falei assim, faz isso não, mas o homem na hora, possuiu, sabe? Eu falei assim, mas eu falei com todo amor, eu falei assim, fala esse tipo de coisa não, fica falando isso aí não, isso não é legal, mas pegou, por quê? Porque é criança, infelizmente, as emoções são emoções
infantis. Infantis. A pessoa não pode ser contrariada, ela não quer. Você não quer receber nada que desgoste. Você entende? Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Eu estou falando isso porque eu estou introduzindo aqui. E aí Paulo vai falar assim, ó, tem que deixar das coisas de criança. Não é isso que Paulo vai falar aqui, né? na sua palavra aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11, ele diz assim, ó, quando eu era um menino, ele disse, ó, eu falava como menino, eu sentia como menino, você está vendo? Sentia, o sentir de uma criança, o sentir de um menino, ele está falando, eu sentia igual menino, não é? E ele fala assim, e eu raciocinava como menino, por quê? Porque eu era menino, eu era imaturo, eu era totalmente imaturo. Agora ele fala assim, ó, quando me tornei homem, vamos transferir essa palavra, quando eu me tornei maduro, amadurecido, não é? Deixei para trás as coisas de menino. Eu deixei maturidade. Eu falei isso aqui domingo passado, então eu não vou assim me aprofundar nisso, mas sabe que quanta gente grande, infantilizada nas suas emoções, quanta gente que era para ser adulto, maduro, mas não é, não deixou das coisas de menino, pensa, né, igual o texto fala aqui, melhor, o texto diz, fala, né, igual um menino, sente igual um menino, e raciocina igual ao menino, não amadureceu. Eu citei aqui, aí eu citei, até se você não estava, eu fosse você, eu anotava essa frase, eu falei assim, ó, um dia, quando eu fiz o Homem ao Máximo, aquilo me tocou profundamente, porque eu já pensava, era uma compreensão que eu tinha, mas eu nunca tinha feito uma definição daquilo que eu pensava. E aí quando eu li a frase do Dr. Cole, lá no Homem ao Máximo, alguns homens aqui fizeram, sabe? Quando eu li aquela frase, eu falei, olha, resumiu tudo que eu pensava, tudo que eu acredito, ele resumiu nessa frase. Ele falou assim, olha, ele falou assim, ó, que com a idade vem o quê? Alguns falaram experiência. Você sabia que tem gente que vai passando ano, e ele não se torna experiente? Ele não aprende nada? Ele não se desenvolve, ele não amadurece? Com a idade vem os anos. A pessoa ficou mais velha. É só anos. Agora, a maturidade, ou seja, o desenvolver emocional, espiritual, o desenvolvimento mesmo, crescimento, né? Isso vem quando essa pessoa assume as responsabilidades. Isso é maturidade. É encarar a vida com graça, com sabedoria. Isso é maturidade. Então, eu citei aqui, só vou lembrar, tem gente velha de idade, mas imatura no comportamento. Como diz o texto, Paulo falou assim, fala como menino, sente como menino, não é? E age como menino, raciocina como menino. É o que Paulo falou. Então tem que amadurecer. Amém, povo de Deus? Tá? Então eu estou só lembrando. Agora você pega Efésios capítulo 4, que é o outro texto que a gente usou como base. E aí eu acabei não conseguindo me aprofundar nele. Então eu quero hoje dar uma aprofundada aqui. Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, que vai falar sobre essa maturidade. Meu irmão, deixa eu te dar uma palavra aqui em nome de Jesus. Que nesse ano de 2024, você faça um propósito consigo mesmo. Presta atenção. Primeiro, faz um propósito com você. Sabe, existe algo no passado que a gente perdeu, é muito raro quem faz isso, mas são resoluções. Resoluções são firmes decisões que você toma e você diz assim, ó, esse é o meu alvo. Esse é o meu alvo. Minha amada falou aqui, às vezes a gente estabelece alvo de vida financeira, que bom, faça isso, coloca no papel, tem estudos mesmo, que diz, ó, se você colocar no papel, escrever o teu objetivo, o teu alvo, se você traçar ali um planejamento, é bem provável, sim, ó, 90% que você vai chegar lá. Então, coloca no papel, tenha alvos, tenha vários tipos de objetivos e alvos, mas de verdade, o principal alvo que eu quero que você coloque diante de você, diga que nesse ano, fala para você mesmo, faça um firme compromisso com você, sabe, esse ano eu vou amadurecer, esse ano eu vou me tornar uma pessoa, um homem, uma mulher,
mais maduro em Deus. Eu vou avançar em Deus. Eu vou mudar comportamentos esse ano. Eu vou deixar de coisas de menino. Eu vou deixar de falar como menino, de sentir como menino, de me comportar como menino, de raciocinar como menino, e eu vou chegar à maturidade no nome de Jesus. Obviamente, eu expliquei domingo passado, explico de novo, cada um no seu tempo. A Bíblia diz, né, Eclesiastes capítulo 3, vocês conhecem demais, versículo 1, diz que há tempo para tudo debaixo do céu, irmão. Há tempo para todo propósito. De repente, não é o teu tempo, você ainda é um bebê espiritual, nós vamos cuidar do você, nós vamos te ajudar, nós vamos acompanhar você, tá joia? Nós vamos, porque é o teu tempo. Agora, eu estou falando com um grupo aqui, que talvez a grande maioria de nós que estamos aqui, nós já podemos ir adiante. Amém, povo de Deus? Você já pode avançar. Por exemplo, irmão, eu coloquei aqui, como que eu posso fazer isso? A gente passou aquele vídeo de se dedicar à leitura das Escrituras, né? Até mandei no grupo, não sei se os líderes de célula mandaram nos grupos da célula, mas era importante ter mandado, né? No nosso eu fico mandando, repostando lá no nosso grupo da maçonaria, direto lá, falando, ó aqui, porque assim, nós somos motivados muitas vezes pelos resultados, não é? Todo mundo é pragmático, ou seja, eu quero ver qual o objetivo disso, qual o resultado, e aí a pessoa, ela se motiva a fazer. Então, o que não falta é resultado. Se você se dedicar à leitura da Bíblia, tirar um tempo para você ler as Escrituras, e a gente tem falado muito sobre isso, por quê, irmão? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. E aí você vai se dedicar, tira aí 10 minutos, 15 minutos diários, para você meditar na palavra do Senhor. O Maurício citou aqui, Salmos capítulo 1, feliz, bem sucedido, é o homem, é a pessoa que medita na palavra de Deus, de dia e de noite, palavra de Deus, e você vai crescer, você vai ver, você vai amadurecer espiritualmente, mas lógico que não adianta só, tá, deixando muito claro aqui, porque tem gente, irmão, eu já conheci gente assim, espiritualmente assim, é um dunamis, sabe, eu mesmo já vivi muito disso, sabe, voa, cai fogo do céu, mas as emoções, dê atenção esse ano, a essa área da sua vida, como tem gente, irmão, eu vou usar uma expressão forte aqui, sabe? Mas eu não posso usar meio termo aqui. Como tem gente doente emocionalmente. É difícil, irmão. O que tem de gente, as suas emoções são, sabe, adoecidas, fragilizadas. É gente que não consegue lidar com as suas próprias emoções. Irmão, tem que curar isso aí. Eu citei aqui domingo passado, se for preciso você fazer terapia, vai fazer terapia, meu irmão. Ai pastor, mas se de repente você está numa crise, você está num buraco, você chegou num extremo, você não sabe o que fazer, você não consegue, a gente já conversou com você, já oramos por você, já te abençoe, mesmo assim, você não está conseguindo lidar, irmão, vai num psiquiatra, toma um medicamento. Eu falei, teve um momento nesse ano de 2023, que eu estava vivendo assim, eu citei que eu vivi o pior momento da minha vida, da minha história, desde quando eu nasci, e eu já passei por muita coisa difícil nessa vida, mas esse ano, eu fui esmagado, né, é um ou outro aqui que sabe um pouco, porque, né, você tem a liberdade, a amizade, e às vezes, quantas vezes eu chorei junto com o meu amigo Jair, a gente estava junto, eu chorava, né, e ele ficava sem entender, porque assim, lógico, você não tem como você entrar em alguns detalhes, e aí, assim, choramos junto, mas sabe o que eu fiz? Meu irmão? Procurei o doutor Rodrigo, que é mais doido do que o Batman, né? E me consultei algumas vezes com ele, tomei medicamento, durante aquele momento me ajudou, depois falei, eu não preciso mais desse troço não, eu não preciso, e eu parei de tomar, porque assim, fez um bem durante um período, mas depois eu falei assim, já não tenho mais necessidade, talvez, não estou dizendo, não sei, eu não conheço a tua realidade, mas quem sabe, você está nesse estado, você precisa tomar um medicamento, meu filho, para ajudar a ajustar alguma coisa dentro de você aí, ajustar, sabe, a trazer um certo equilíbrio, vai te ajudar. Se eu fosse você, de verdade, estou dando uma palavra de conselho, tá? Faça isso, né? Por quê? Dê atenção. Nós somos seres, a Bíblia fala que, ela apresenta isso de forma clara e inequívoca, que nós somos seres tricotônomos, que quer dizer, nós somos um espírito, temos uma alma e vivemos num corpo.
Nós somos espírito, alma e corpo. Não tenho tempo aqui, mas a Bíblia diz isso o tempo todo, ela demonstra isso para nós o tempo todo. Nós temos espírito, somos um espírito, temos uma alma e moramos no corpo. Então tem que cuidar de tudo, irmão. Às vezes você cuida só de espiritual, mas eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia. Legal, uma benção, vai te ajudar muito. Mas você precisa cuidar das suas emoções. Cuidado, a coisa está indo muito para esse lado aqui, mas eu vou seguir esse fluxo. Irmão, cuidado com o que você ouve. Cuidado, sabe? O que está te influenciando, o que está entrando, que você gasta tempo, Você está gastando tempo aí, às vezes você está sendo influenciado por coisas que vão fazer mal para você. Sabia que existe até melodias de música, só para você ter uma ideia, que o tipo da melodia, o tipo do tom da melodia, é uma coisa mais melancólica, é uma coisa que te puxa para baixo. Você sabia disso? Que existem algumas frequências da música, é normal, os tons, a música é divina, a música é de Deus, e as emoções também são de Deus, A gente na vida não é só êxtase, não é só, festa, alegria, tem momentos que você lida, você sente, aquela tristeza, normal, mas tem que tomar cuidado, porque às vezes você já não está legal, às vezes você já está num momento difícil da sua vida, Está lá, borocochô, lutando, cheio de problema, e aí você fica lá naquela fossa, Deus me livre, isso vai acabar com você, Quer ver um homem que está passando lá por uma crise no casamento e começa a ouvir aquelas músicas de Satanás do inferno lá, Tem umas músicas que aquilo vai destruir você, aquilo vai fazer, cuidado, sabe? Seja sóbrio, seja vigilante, viu? Isso é responsabilidade tua, e cuide das suas emoções, amém, povo de Deus? Tá? Então assim, vai para o texto aqui, Vamos ver o que a palavra de Deus fala para a gente. Efésios capítulo de número 4, verso de número 11 em diante. Eu vou ler com vocês aí esse texto maravilhoso, que ele vai explicar alguma coisa sobre esse tema. Diz assim, e ele mesmo, Deus, no caso, ele designou alguns para apóstolos. Eu tenho falado sobre os dons espirituais, aqui são os dons ministeriais, tá bom? Olha lá, Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Olha lá, ele deu dons. No corpo tem que se levantar esses dons, viu, irmão? Tem que se levantar, você tem que deixar fluir o dom de Deus na sua vida. Deus tem algo com você. Você foi escolhido por Deus, e Deus derramou. Todo mundo tem pelo menos um dom. Pelo menos um dom você tem. Pastor, eu não sei. Descobre, busca Deus, ora, pede para o Espírito Santo. Você vê, às vezes, pelo perfil da pessoa, você já consegue estar, eu hoje, devido à experiência, você vê assim, essa pessoa aqui, ela tem uma veia mais para cá, mais para profética. Essa aqui já é mais para, que nem eu citei domingo passado aqui do Amaro, mais pastoral. Esse aqui já é mais isso e tal. Então busque a Deus, ele fez isso. Por que Deus fez assim? Olha o que diz o texto sagrado aqui, o verso 11, aí a continuação vai dizer assim, com o fim. Então Deus fez isso com o quê? Com o objetivo, com o propósito. Qual que foi o propósito? Presta atenção, de preparar os santos para a obra do ministério. O objetivo é preparar as pessoas precisam ser preparadas, você precisa ser preparado. Fala comigo, eu preciso ser preparado. Irmão, você precisa ser treinado, preparado aqui, treinado, é realmente estar preparado para fazer o quê? O que diz aqui? Para cumprir o quê? A obra do ministério, é para fazer a vontade de Deus, é para cumprir, meu irmão, o propósito que Deus tem para a tua vida. Qual que é o propósito que Deus tem para a tua vida? Quando fala cumprir a obra do ministério, as pessoas logo pensam o quê? Ou é cantar, ou é tocar na igreja, ou é pregar, ou é isso. Não, meu querido, você não entendeu nada. Obra do ministério não é isso. Isso aqui é uma parte pequena do que é a obra do ministério. A palavra ministério significa serviço. É servir a Deus. Meu irmão, você não serve a Deus aqui dia de domingo só. Nós servimos a Deus em tempo integral, todos os dias da semana, de segunda a segunda. Lá no teu trabalho, você tem que cumprir a obra do ministério. Você sabia disso? Quem sabia disso aqui? Você tem que ser um enviado de Jesus lá, meu irmão. Você tem que ser um servo de Deus, onde você estiver. Isso é cumprir a obra do ministério. Para isso, a palavra está dizendo, Paulo falou aqui para os irmãos, falou assim, tem apóstolo, tem profeta, tem evangelista, tem pastor, tem mestre, e a função deles é preparar vocês, é treinar vocês, para quê? Para vocês fazerem isso, para a obra do ministério, para cumprir
cumprir o propósito na vida de vocês, não é? Aonde Deus te levar, aonde Deus te colocar. Deixa eu te falar uma coisa aqui, um detalhe muito importante. Sabe, irmãos, Deus, Ele faz a obra dele por meio da sua igreja, é por meio da igreja, e a igreja somos? A igreja somos? Enquanto um não falar aqui, eu vou ficar repetindo até o culto acabar. A igreja somos? É todos nós, é você. Você acha que igreja é um pastor? Igreja é um ministério de louvor? Irmão, a igreja somos nós. Você vai em lugares aonde eu nunca vou, você vai ter contato com pessoas, entenda isso aqui pelo amor de Cristo, sabe, de tudo que eu falar aqui nessa manhã, se você sair daqui entendendo isso claramente, puxa vida, chegamos lá, chegamos no objetivo. Irmão, existem pessoas que você interage com elas, que é só você, e Deus quer usar você para fazer a diferença na vida dessa pessoa. Deus quer usar você para ser boca dele, braço dele. Deus quer usar você, Deus quer usar a tua vida, onde quer que Ele colocou você. Você é um antipático? Você vai ter que amadurecer, meu filho. É meu jeito. Não aceito isso de jeito nenhum. Quem disse que ser antipático é jeito? Uma coisa, você tem um temperamento um pouco mais fleumático, não é? Um temperamento um pouco mais melancólico, né? Estamos falando de temperamento aqui, né? Ou seja, você é um pouco mais na sua, você não é igual eu, né? Um colérico, sanguíneo, né? Espalhafatoso, que já chega sorrindo, já procurando um jeito de se conectar. Tá tudo bem, não tem problema. Deus te fez assim, e Deus vai te usar do jeito que você é. Amém? Amém, meu irmão? Só que uma coisa você precisa entender: antipatia é coisa de gente imatura, é gente que tem algum problema nas suas emoções, é gente doente, é doente, não é? Uma pessoa antipática, você não precisa ser antipático, pelo contrário, a Bíblia nos chama, por isso tem que ler a Bíblia, amém, povo de Deus? A Bíblia nos chama para nós não sermos simpáticos apenas. Simpático é legal, já é um começo, mas muito mais do que ser simpático, a Bíblia nos chama para sermos empáticos. Amém, povo de Deus? Mas pastor, eu não sabia desse negócio. Não tem problema não, meu filho, vou te explicar. Empatia é quando você se identifica, quando você se coloca no lugar do outro, quando você se importa de verdade. A pastora falou algo aqui no momento de oração, e eu oro a Deus para que Deus faça isso comigo e com você. Irmão, que nós sejamos conhecidos uma igreja, como uma igreja, e a igreja somos nós. Lembra, você é representante da igreja, você é um representante da igreja de Jesus, então que nós sejamos conhecidos realmente como um povo que se importa. Essa é a declaração de visão da nossa igreja, a nossa declaração de visão como igreja é essa. Qual que é a declaração de visão da nossa igreja? Somos uma igreja em célula. Somos, é o jeito nosso de ser igreja. Eu acho que é a maneira que nós vamos conseguir mostrar para as pessoas que a gente se importa com elas mesmo. Eu acredito piamente nesse negócio. Somos uma igreja em célula que ama Deus apaixonadamente. Nós somos apaixonados pelo Senhor, e se eu não estou apaixonado, que Deus acenda essa chama de novo em mim, que meus olhos brilhem pela presença dEle, que eu deseje a presença dEle ardentemente, que eu não entre. Você acha que eu não luto comigo para não entrar no modo manutenção, meu irmão? Porque a coisa mais fácil do mundo é entrar no modo manutenção, não é? Você perder aquele brilho no olhar, aquele fogo, não é? E se tornar alguém, é assim mesmo. Talvez você está assim. Aí Jesus fala para você a mesma coisa que falou para essa igreja de Éfeso, mas lá em Apocalipse falou assim: eu tenho algo contra você. Você é todo bonitinho, você faz tudo direitinho, você é trabalhador, você é esforçado, mas eu tenho uma coisa contra você. Carta à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2, depois você lê lá, não é? Irmão, Deus falou assim: eu tenho contra você que você abandonou o primeiro amor. Quem sabe você já não queima mais, você não tem mais o primeiro amor. Pede para o Espírito Santo aquecer essa chama aí, em nome de Jesus, amém? Esse ano Deus vai botar fogo em mim e você. Deus vai, eu tenho certeza. Sabe, vai vir uns caras aí usados por Deus assim, que vai desafiar a gente, eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida, né? Mas irmão, já começa já. Somos uma igreja em célula que ama Deus apaixonadamente, mas que a gente se importa. Isso é a obra do ministério, a gente se importa com as pessoas, com todo mundo. Irmão, sabe, às vezes, eu luto comigo, porque tantos anos, né, fazendo o que eu faço, e você fica meio escolado, né? Eu tomei muita lambada nesses anos,
né? Por exemplo, de ajudar pessoas, mendigos e tal, de tirar da roupa do corpo e tal, e a pessoa te arrebentar, sabe, fazer mal para você. Eu passei por situações assim, né? Só que vocês acreditam que até hoje, irmão, quando eu fico assim meio duro, que eu não ajudo uma pessoa necessitada, ixi, eu fico com um peso na consciência, vocês não têm noção. Mas pensa no peso na consciência que eu fico, aí é problema emocional, né? Aí é meu, aí é eu comigo mesmo, né? Mas sabe por que assim, a gente tem que demonstrar que a gente se importa, e é com todo mundo, irmão, não tem bonito, não tem feio, não tem rico, não tem pobre, não é? Não tem, a gente precisa demonstrar que a gente se importa com as pessoas, essa é a obra do ministério, aonde Deus levar você, amém, meu irmão? Seja bênção, fala para Deus, quando você sair da sua casa, fala assim, Deus, faz de mim uma bênção nesse dia, Deus, usa a minha vida para a tua glória, larga de ser antipático, criatura, estou batendo bastante antipático aqui, não sei porquê, tá? Mas está tão forte isso aqui dentro de mim, eu vou expulsar espírito de antipatia aqui nessa manhã, vou mandar fogo, porque irmão, não tem justificativa para ser uma pessoa antipática. Ou você é crente, ou você é cristão, ou você é de Jesus, ou você é antipático. Agora, você falar para mim que você é crente, que você é cristão, que você é de Jesus, e você é antipático, mentira! Não! Essas duas coisas não se misturam. Elas não se misturam. Você precisa pedir ao Espírito Santo, falar, Espírito Santo, faz de mim luz no mundo, faz de mim sal da terra. Fala para Ele. Fala, Deus, usa a minha vida para a tua glória, que eu seja um instrumento nas tuas mãos. Deus quer usar você. Tem pessoas que é só você que tem acesso a elas. Tem pessoas que vai ser você, irmão. Você que vai ser usado por Deus para mudar o destino eterno dessa pessoa. Sabe? Eu fico lembrando de caso antigo, porque são os casos que me tocam. Mas eu falei com alguém essa semana, eu contei do Maurício. O Maurício, quando ele veio, ele odiava pastor. Eu não sei porquê, mas ele odiava. E ele fez Casados para Sempre comigo e com a pastora. A gente estava começando, a igreja estava novinha, começando lá, um grupinho, sabe, irmãos? E eu não falava, e até os que já sabiam que eu era pastor, falavam assim, se vocês falar, eu mato vocês não contam que eu sou pastor. E aí um dia o Maurício descobriu, não sei como, lá para a quinta aula, depois da aula do perdão, ainda bem que foi depois do perdão, né? E assim, ele descobriu que eu era pastor, e ele queria parar de fazer o Casados. Ele queria parar. Aí a Valdir falou assim, mas ele não é legal com você? Ele não é gente boa com você? Eu falei, então por que você vai parar? Agora imagina se eu fosse aquele cara assim, ó, nariz empinado, aquele pastor que é o sabichão, o dono do saber, não, o coração dele estaria fechado, seria a porta para ele sair, mas ele não saiu. Ele falou assim, ó, eu vou ficar. Ficou, abraçou Jesus, está aí até hoje, glória a Deus. Teve um outro que está desviado, é uma pena, mas olha, eu sou apaixonado por ele. Ele falava o seguinte, que ele falou assim, um dia, ele falou assim, eu ando com bandido, mas eu não ando com pastor. Vocês acreditam nisso? Olha que ponto que a gente chega nessa vida, irmão, né? Bandido tem mais valor do que você, não está fácil não para ninguém, não é? Não está fácil não, irmão, só que aí, o que aconteceu? Um dia, eu tive a oportunidade de estar com ele, a gente saiu, né? E naquele dia, ele se apaixonou mesmo por mim, e se apaixonou de verdade, depois ele apaixonou por Jesus, mas primeiro ele se apaixonou por mim, porque às vezes, primeiro, irmão, deixa eu contar uma coisa para vocês, um segredo aqui, quem quer aprender um segredo aqui? Então tá bom, olha aqui, primeiro você vai ganhar as pessoas para você às vezes, vou repetir, primeiro você vai ganhar as pessoas para você, depois você vai ganhar elas para Jesus. Mas ela primeiro precisa olhar para você e se identificar. Na verdade, ela não sabe, mas ela tem que ver Jesus em você. Ela nem entende muito bem, mas ela tem que olhar e falar assim, essa pessoa é diferente. Lógico, por que ela é diferente? Porque ela tem Jesus. Amém, povo de Deus? Escuta, irmão, ele fala assim, eu ando com bandido, mas não ando com pastor. Irmão, primeira vez que nós saímos, tivemos contato, né? Deus fez um movimento lá, ele teve que ir para minha casa, fomos para a nossa casa lá na época, né? Irmão, ele chegou na nossa casa, devia ser umas 9 da noite, ele saiu, já era 6 da manhã, o sol já tinha nascido, ele falou, não, tem que ir embora, fluiu e tal, e aí no final, ele sabia que eu era pastor, e ele, na hora de ir embora, isso aí me marcou, faz muito tempo, né? Estou precisando ter umas novas experiências dessas assim, porque foi muito marcante, né? Mas eu quero que você tenha,
Igual eu falo para os filhos, eu falo assim, meu filho, eu fiz por você, eu quero que você faça o mesmo pelo outro agora, né? Então, assim, a ideia é essa, esse é o sentido da coisa, eu fiz com você, agora você faz. Irmão, ele na hora de sair de casa, na hora que o dia tinha amanhecido, que ele ia embora ali, meio sem graça, porque passou a noite toda e conversa e tal, e ele falou assim, você não vai falar nada para mim não? Eu lembro muito bem disso aí. E eu sorri, eu sabia do que ele estava falando. Irmão, coisa que eu não sou é bobo, eu tenho cara de bobo, jeito de bobo, ando igual bobo, falo igual bobo, mas eu sou esperto, eu não fico contando para você isso, mas eu sou. E eu fiz aquela cara de bobo assim, tipo assim, o que você está querendo dizer? Eu sabia o que ele estava dizendo. O que foi? Como assim? Dizer o quê? Ele falou assim, mas você não vai pregar para mim? Aí eu olhei para ele, e eu falei assim, olha, não sei, você quer saber alguma coisa? Você tem alguma dúvida? Ele sorriu. Depois disso, nós não deixamos de ficar junto, sim, mas olha, era difícil um final de semana que a gente não estava junto, batizei ele, batizei a esposa, batizei o vizinho, o cachorro, todo mundo, sabe por quê, irmão? Deixa eu te falar de novo, pelo Espírito de Deus eu estou dizendo isso aqui, você não pode ser cristão, você não pode ser crente, você não pode servir a Jesus e ser antipático, você não tem esse direito, diga comigo, eu não tenho esse direito. Eu não posso ser antipático. Eu sou assim. Então, irmão, eu quebro essa maldição de Gabriela. Você sabe, tem alguma Gabriela aqui? Não se assusta comigo não. É que tinha uma personagem, uma novela lá da década de 80, na verdade até mais antiga, mas depois teve um remake na década de 80, né, que se chamava Gabriela. E a música da Gabriela era o seguinte, eu nasci assim, sempre fui assim, vou morrer assim, Gabriela, você nasceu assim? Não nasceu, você virou assim, né? Sempre foi assim, até aqui, só que agora Jesus entrou na tua vida, amém? Jesus está em você, você não tem mais o direito de ser uma pessoa antipática, você não tem, você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, isso quem que vai fazer? Por isso que falou ali, os dons, né? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, que vai treinar você. Eu estou treinando você aqui, para você cumprir a obra do ministério. Onde Deus te levar, seja uma bênção, meu irmão. Aonde Deus te colocar, seja um instrumento nas mãos de Deus. Seja a boca de Deus. Fale a palavra de Deus com todo amor. Ame as pessoas, sirva as pessoas, e elas vão conhecer a Jesus. Louvado seja Deus. Continua no texto da palavra de Deus. O Paulo me ligando aqui, bem na hora do culto. Acho que ele não sabe que a gente está no culto agora. Depois eu ligo para ele. Olha lá. Então assim, com o fim de preparar os santos à obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Onde que está o corpo de Cristo aqui? Então é você, sou eu. Esse corpo precisa ser edificado. Nós precisamos ser edificados. Vai lá. Até que todos alcancemos a unidade da fé. Diga comigo, unidade da fé. Unidade é coisa de gente madura. Unidade é coisa de gente madura. Se eu fosse você, eu anotava esse negócio aí, e se eu fosse você, eu repetia comigo. Diga assim, unidade é coisa de gente madura. Gente unida, irmão, é gente madura. Gente desunida é gente imatura. É gente imatura. Sabe por que sanatório não tem, não é igual não tem lá um guarda lá com coisa e tal, porque eles são desunidos, eles não se unem, porque eles são doidos, desculpa usando essa expressão, nem pode hoje, né, politicamente correto, mas eles têm problemas psiquiátricos, tem problema, eles não são unidos. Tipo, se aquele povo se unisse, pronto, acabava com tudo lá, ia todo mundo embora, mas eles não se unem, porque eles têm problema. Eu fico às vezes olhando para nós, será que a gente não tem problema, irmão? Será que como igreja a gente não tem problema? Porque, irmão, a gente tem que ser um povo unido. A gente tem que ter, como diz lá em Filipenses capítulo 2, a gente tem que ter o mesmo sentimento que havia em Jesus, tem que haver em nós. Nós temos que ser um povo unido, irmãos. Uma só fé. Unidade, deixa eu explicar de novo, expliquei domingo passado, mas hoje tem outras pessoas aqui, então deixa eu te contar. Unidade não é uniformidade. Unidade, ou seja, não é ser igual. Ser unido não quer dizer que você é igual a mim, que você pensa igual eu penso, que você sente igual eu sinto, não, irmão, unidade não é uniformidade. Os imaturos, gente que não tem maturidade, ela pensa assim,
que precisa ser tudo igualzinho, porque se for diferente eu não ando com você. Não, pelo contrário. Quando eu era menino, para vocês terem uma ideia, e não faz tanto tempo não, né? Eu lembro, eu tomei uma lapada uns 12, 13 anos atrás, de uma pessoa que falou isso para mim, porque eu era emocionalmente menino, né? E até na maturidade ministerial, e eu pensava assim, eu até falava essa frase, eu falava assim, eu tinha que ter aqui uns 10, uns 20 Claudinei, porque daí, aí nós íamos fazer acontecer. Aí a igreja ia pegar fogo, a gente ia ganhar gente para Jesus e tal. Assim, por quê? Eu disse isso baseado na minha experiência. Eu sempre fui tão dedicado, né? Nunca ninguém precisou mandar eu fazer nada, não. Eu fazia porque eu queria. Só que, irmão, eu era imaturo. Quando eu falei isso para essa pessoa, né? Essa pessoa pegou assim, sabe? E ela falou assim para mim, ela falou assim, pastor, infelizmente, eu não posso te entregar um Claudinei, porque eu não sou o Claudinei. Mas eu prometo que eu vou dar tudo de mim. Eu vou te dar, eu vou entregar quem eu sou. Puxa, mas eu senti tanta vergonha na hora que ele falou aquilo. Senti mesmo. Nossa, que murro na cara que eu levei, né? Ele com todo assim, falou isso. E é verdade. Porque unidade não é uniformidade. A gente quer gente igual a gente, que pensa igual a gente. Mas, irmão, a bênção está em coisas que às vezes elas nos fazem refletir, pensar coisa diferente. Fala, não, nunca pensei desse jeito. Nunca vi por esse lado. Nunca vi. Sabe? Então assim, irmão, vamos crescer na unidade. Somos um só povo. Um só povo. Você pensa diferente, você age diferente, você se comporta diferente, não tem problema. Mas nós somos um só povo. É a unidade da? Unidade da? O que diz aqui? Unidade da fé, diga comigo, unidade da fé. Olha lá, irmãos. Então assim, até que a gente alcance essa unidade, que também do conhecimento do Filho de Deus. E aí agora chega onde eu queria. E cheguemos a maturidade. Isso é maturidade. Comigo, isso é maturidade. É assim que a gente amadurece, irmãos. É assim que você cresce. É assim que você sai do jardim da infância da fé. E não estou falando mal não, porque tem a fase do jardim de infância da fé, e é importante. Tudo é fase, tudo tem o seu tempo. Só que, quando você chega ao tempo, você não pode mais falar como menino, sentir como menino e agir como menino. Chegou a hora de ser adulto. Chegou a hora de ter maturidade. É o que está dizendo aqui, não é? Atingindo até que chegue a maturidade. Atingindo a maturidade. Chegando à maturidade. Atingindo a plenitude. A medida da plenitude de Cristo. Se eu fosse resumir, o que é maturidade? O que é maturidade? Você sabe? Diga comigo, ser parecido com Jesus. Ah não, vocês estão meio desanimados, ué? Tá, vou acabar agora. Você sabe o que é maturidade, irmão? Então lembra 10 pessoas perto de você e fala assim, tem que se parecer com Jesus. Eu preciso, você precisa, nós precisamos, vós precisais, eles precisam. Vamos citar aqui o verbo todo. Eu preciso, tu precisas, ele precisa, nós precisamos, vós precisais, todos nós, eles precisam, todo mundo precisa. Precisa o quê? Ser mais parecido com Jesus. Eu não estou me tornando mais parecido com Jesus. Opa, acende a luzinha amarela aí para não dizer a vermelha. Alguma coisa está muito errado. Amém, povo de Deus? O que está acontecendo? Por que você não está se tornando mais e mais parecido com Jesus? Você que está na igreja aí, irmão, já há 3 anos. Entra ano e sai ano e você continua o mesmo. O mesmo bicudinho. O mesmo mimizento. Sei, essas expressões são horríveis, eu também não gosto dela. Mas eu preciso falar. Continua o mesmo chato de galocha. Né? O mesmo chato de galocha. Não mudou, não amadureceu, não rompeu, não está crescendo. Alguma coisa está errado. Irmão, olha aqui para mim. Se uma criança nasce, e é lindo, é maravilhoso. A gente vê aquela cara de joelho, né? Falei com a Índia, olha lá a cara dela olhando para mim, né? A gente vê aquela cara de joelho, tudo enrugadinho, a gente fala, que coisa mais linda. Ai, meu Deus do céu, não tem dente, não tem cabelo, não faz cocô na fralda, né? E não, você tem que tudo, e a gente acha a coisa mais linda do mundo. Por quê? Porque é o tempo de ser bebê, é o tempo de ser criança. Só que pensa comigo, irmão, o tempo vai passando, e esse bebê, ele não se desenvolve,
ele não aprende a gatinhar, ele não aprende a andar. Não vou dar tempo, time aqui, porque esse negócio, vixe, dá pano para manga, é um brigueiro hoje nessa internet, com essas coisas, mas tá, não é a minha função, né? Então, assim, não sou psicopedagogo, não mexo com esse negócio, mas assim, o tempo vai passando, essa criança não se desenvolve, essa criança não nasce cabelo, o dente não nasce. Geralmente os dentes começam a nascer lá pelos 6 meses, mais ou menos, né? 5, 6 meses, é isso, né? Começa lá, fica ali, aquela coceira, e chora e tal. Então, não nasce dente, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, não nasce dente, não nasce cabelo, não aprende a falar, não aprende a gatinhar, não aprende a andar. Aí você vai continuar dizendo o quê? Que coisa mais linda, tudo maravilhoso, sim ou não? Sim ou não? Eu também acho que não. Opa! Tem alguma coisa? Está errado. Algum problema. E aí a gente vai ter que olhar para aquele problema. Espiritualmente não é diferente. O tempo passou. E você continua bebê chorão? Você continua sem dente? Você continua na papinha ali, tendo que tomar aquele leitinho, porque se der uma comida mais sustância, né? Como diz o pastor Jeremias, uma comida mais sustância, meu Deus do céu, morre, não dá conta. Uma comida mais sólida, alguma coisa está errada, vamos ter que lidar com você, vamos ter que ver o que está acontecendo. Por quê? Por que você não está avançando? Você já parou para pensar? Você já parou? Eu vou deixar você com algumas perguntas aqui, antes da gente encerrar. O pessoal do louvor pode vir fazendo um favor, para a gente encerrar. Tem umas perguntas que eu quero que você saia daqui pensando nisso, tá? Você vai responder para você mesmo. Mas se fosse você, eu até anotava elas. Primeira pergunta que eu queria que você respondesse. Quero que você processe, que você pense nelas, tá? Você espera o mesmo comportamento por parte de um homem no sentido homem-mulher, tá? Genérico aqui. Uma pessoa crescida. Você espera o mesmo comportamento de uma criança? Você espera as mesmas atitudes? O mesmo falar? O mesmo sentir? É o que Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Você já decorou, né? 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Paulo diz, quando eu era menino, eu falava igual menino, eu sentia igual menino, eu raciocinava igual menino. Então assim, você acha normal? Você acha normal? Por exemplo, irmão, é uma vergonha, mas tem gente aqui que tem 5 anos já de fé, e nunca leram nem o Novo Testamento. Onde você quer chegar, meu amigo? Onde você quer chegar de verdade? Você não leu nem o Novo Testamento. Eu tô sendo bonzinho com você. 5 anos não leu o Novo Testamento. Aí, é um bebê chorão, só vir para dar trabalho, fazer confusão, fusquinha, né? Faz dissensão, fulana não me cumprimentou, não vou mais na igreja. Mas bebê tem que se comportar assim mesmo, tem que agir assim, tem que pensar assim, raciocinar assim, sentir assim. Oh meu Deus do céu, está faltando crescer na palavra. Vai ler a Bíblia para você ver, você vai descobrir que isso aí, meu irmão olhou, não olhou, cumprimentou, não cumprimentou, o problema está com ele, não está com você. Agora quando você reage assim, você chamou o problema para você. Quem está entendendo aqui? Querido, esse ano é um ano de maturidade. Deus quer nos levar a nos desenvolvermos em todas as áreas da nossa vida, sabe? Até na área financeira. Tem gente aqui que é tão presa, não avança, tinha tudo. Eu às vezes lido com pessoas, que eu falo, poxa, essa pessoa tem tanto potencial, mas você fala assim, tem uma trava ali que não vai. Ela não consegue. Você já viu gente assim? Não vai, você fala, tem ali uma trava. Meu irmão, Deus quer que você cresça. Eu citei essa área aqui, porque ela muitas vezes ela é o reflexo. Você olha para a vida da pessoa, vive numa cadeia, desculpa, mas às vezes até numa miséria, só presa. A vida dela não avança, não prospera, nada do que ela faz parece que vai para frente, é tudo muito assim, sabe, lascado. Misericórdia. Esse ano, eu creio e eu oro, porque eu creio que o Senhor Ele quer liberar você, para você avançar na sua vida.
em todas as áreas. Mas como, pastor? Você vai se tornar mais parecido com Jesus. Jesus disse, Jesus falou lá em Mateus capítulo 11, pode ficar de pé, capítulo 11, verso 28, ele falou, você que está cansado, vem a mim. Você que está sobrecarregado, vem a mim. Você que está lascado, vem a mim. Você que está quebrado, vem a mim. Venham todos a mim, ele disse. Vinde a mim todos vocês. Vinde. Do jeito que você está. Do jeito que você está, ele está dizendo, vem a mim. Sabe por quê? Ele diz, eu quero cuidar de você. Eu quero fazer. Eu quero fazer uma obra na sua vida. Só que daí ele diz assim, ó, presta atenção nessas palavras. Ele fala assim, aprenda de mim. Aprenda de mim. Ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aí você vai ver, você vai ter alegria, você vai ter paz, você vai ter. Aprenda de mim. É isso que Jesus quer fazer. Amém? Quantos querem avançar? Você quer mesmo? Então abre teu coração aí agora, nós vamos cantar essa canção. Aí depois eu quero orar com você para te abençoar, te despedir. Mas ó, abre teu coração aí agora. Fala, Deus, eu quero amadurecer. Eu quero viver, Senhor, as fases da minha fé. Eu quero avançar. Em nome de Jesus.